Bora? Então, vamos começar a nossa aula, em continuidade à aula passada, em que o reverendo Pedro, ele ministrou acerca das perspectivas filosóficas que compõem a modernidade, de toda a construção da psicologização do self moderno, né? E hoje a gente vai continuar esse destrinchamento dessas questões que compõem a modernidade, que compõem o nosso presente. Então, vou pedindo para todos que estão lá fora para irem entrando, chegando mais para frente, por favor. Primeira coisa que eu vou falar para os irmãos é: prepare um estomazil nessa manhã, porque se na aula passada foi Jesus e Nietzsche, hoje o negócio vai ser mais embaixo ainda, tá? Então, porque hoje a gente vai além da psicologização do self. Hoje a gente vai falar da sexualização da cultura do eu. Então, hoje a gente vai conversar sobre como a cultura contemporânea, a cultura que rege os nossos dias, se tornou completamente sexualizada. Então, a gente vai traçar um caminho aí, passando por Freud, passando pela construção da nova esquerda, certo? Então, para a gente entender isso, há algumas questões muito importantes para a gente entender de base para traçar esse pensamento. Nessa aula a gente vai trazer muitos teóricos contemporâneos, principalmente do século XX. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, não se acanhe, pode levantar a mão durante a aula que a gente vai responder essa pergunta, porque realmente tem muitos teóricos e tem muitos conceitos complicados que a gente vai trabalhar hoje. Então, o que a gente vai conversar aqui hoje, o que a gente vai falar nessa aula de hoje, tá? A gente vai falar principalmente da transformação crucial do self psicológico se tornando explicitamente sexualizado. E como o sexo, ele vai se transformar num domínio central da luta política. Então a gente vai analisar as teorias de Freud, da nova esquerda, e como elas moldaram a nossa compreensão contemporânea da identidade sexual e da dimensão política dessas questões. Então a gente tem aí um longo percurso para a gente conversar hoje, e de questões que... O que acontece? A gente ouviu muito culturalmente falar sobre dois termos que estão difundidos, só que são termos que não são acadêmicos, que são completamente imprecisos e que não definem bem a realidade. Esses dois termos são marxismo cultural e ideologia de gênero. O que a gente vai conversar aqui hoje é justamente o que esse termo, que é ideologia de gênero, significa, que na verdade não é um termo que exista, mas a gente vai entender o que essa construção da sexualização da política significa, tá certo? Então, para a gente entender, a gente vai retomar aqui toda essa questão que foi trabalhada nas últimas aulas para como a gente chegou no agora. Então, a gente tem a construção de um self psicologizado a partir de Rousseau, a partir de Nietzsche e de todos esses pressupostos que foram já trabalhados, levando o homem a uma perspectiva de psicologização, da construção do seu eu. Então, os estados internos do indivíduo definem a sua identidade, tá certo? E a partir disso, a gente tem a sexualização da psicologia, no qual Freud ele vai postular que o desejo sexual ele é o mais fundamental desses estados internos. E, por fim, a politização do sexo, que as restrições à expressão sexual, a como as pessoas se expressam sexualmente, são vistas como ataques ao self autêntico, à identidade de cada indivíduo. Então, esse ciclo ele vai se retroalimentar continuamente nessa compreensão psicológica do self e vai impulsionar a expressão sexual e a motivação da ação política. Então, reforçando as definições psicológicas e sexuais do self. Ou seja, a sexualização, aquilo como você se expressa sexualmente em sua identidade sexual, em sua orientação sexual, dentro desse contexto que a gente vai ver aqui, vai definir como essa pessoa é definida socialmente e como ela quer ser tratada. E a negação disso significaria, supostamente, uma violência. Para a gente começar a entender isso, existe um autor fundamental para que a gente possa compreender como se deu esse processo. E esse autor é o Freud, Sigmund Freud, em que ele vai falar muito dessa noção de sexualização do self. Por quê? Porque até então, antes do Freud, a gente não tinha uma noção de sexualização fora da vida adulta e da juventude. O Freud ele vai trazer esse aspecto de sexualização para a infância. Então, primeira coisa, o sexo como protótipo de toda felicidade. O que significa? O que Freud quer dizer essa noção de sexo como protótipo de toda felicidade? Que o ser humano só é feliz, ele só tem uma felicidade a partir do momento em que ele
sacia a sua lascívia, a partir do momento em que ele externaliza e cumpre a sua vontade de ímpeto sexual. Segundo, seres humanos como essencialmente sexuais desde o nascimento, ou seja, é justamente aquela noção de sexualização desde o início da infância, desde o momento do nascimento, e aí existe uma série de questões de explicação que a gente vai ver aqui do porquê que o Freud vai estabelecer isso. A moralidade como gosto socialmente condicionado. O que significa isso? Que a moralidade, aquilo que rege a sociedade, aquilo que determina padrões de comportamento, existe porque a sociedade assim o compreendeu, a sociedade assim o desejou e assim o configurou. E a religião como a neurose obsessiva universal. Ou seja, a perspectiva religiosa como uma negação que se torna uma doença, tá certo? Então, uma coisa que é muito importante, hoje em dia o Freud é extremamente contestado cientificamente. O Freud é extremamente rejeitado pela própria psicologia, dentro da própria psicanálise, nos desenvolvimentos posteriores dela. Existem uma série de autores que negam o Freud. Só que a gente vai entender como o Freud, mesmo hoje em dia, cientificamente, já sendo desconsiderado, ele forma e muito a compreensão da nossa sociedade contemporânea, tá bom? Por quê? Porque os estabelecimentos que ele trouxe da cultura, da compreensão do mundo, criaram um mito que a cultura, o imaginário social, se apoderou dele. Então, para a gente entender isso, vamos diretamente para uma frase, um trecho do livro do Freud, né? O que o Freud vai falar dentro dessa compreensão da sexualização? Afirmamos que a descoberta de que o amor sexual, genital, proporciona ao indivíduo as mais fortes vivências de satisfação dá-lhe realmente o protótipo de toda a felicidade. Deve tê-lo feito continuar a busca da satisfação vital do terreno das relações sexuais, colocando o erotismo genital no centro da vida. Ou seja, a partir dessa concepção, a realização sexual e o ato sexual e tudo que envolve o sexo vai para o centro da vida e passa a reger todas as coisas. Então, o Freud ele vai redefinir a noção de vida boa, da boa vida, de propósitos externos. Não existe uma vida boa a partir dos momentos que você cumpre os desígnios de Deus e cumpre a palavra do Senhor. Não, pelo contrário. A vida boa aqui, ela não é externa, não é comunitária, ela é individualista e hedonista. Ela vai se alinhar com uma visão de mundo poética, onde o significado é criado pelo indivíduo. Veja só de como a gente já está chegando na nossa mentalidade contemporânea, de que não importa a comunidade, não importa os laços externos, importa somente aquilo que o indivíduo sente e como o indivíduo se realiza. Então a gente está vendo aí como algumas coisas já vão trazendo para a nossa contemporaneidade. E um fator muito importante que o Freud vai trazer para a gente compreender o mundo hoje é justamente a noção de sexualização da infância, tá? Por quê? A principal contribuição, a contribuição radical do Freud nisso é que ele entende que a sexualização vai para além da vida adulta. Ele argumenta que os seres humanos são sexuais desde o seu nascimento. E isso desafia a inocência. Isso desafia tudo que a gente tem estruturado ao longo da história em relação à pureza da infância, em relação à pureza das crianças. Então, esse conceito ele é minado, ele é completamente destrinchado pelo Freud, desafiando o ideal russianino da criança boa e não corrompida, daquele ideal do homem da natureza ser bom, aquele ideal do homem da natureza ser pueril, que foi bem trabalhado na aula passada. Aqui não existe isso, aqui não existe inocência, segundo Freud. Quais são as implicações educacionais disso, né? Que tem-se uma mudança de proteger as crianças das influências sexuais externas e afirmar e facilitar a sua sexualidade inerente. A gente vai ver isso muito expressivo daqui a pouco com a perspectiva da nova esquerda, mas isso já mostra uma diferença de paradigma, de proteção para incentivo. Você protege de impulsos externos, de influências externas em relação à sexualidade, e essa mudança de paradigma agora você incentiva esse desenvolvimento sexual. E aqui nem se fala, não está nem se falando de uma perspectiva de educação sexual em relação aos pais com seus filhos, falando que, olha, ninguém pode tocar em você e tudo mais. Não, aqui é realmente um desenvolvimento sexual que Freud está trazendo. Então, ele vai argumentar que a moralidade, especialmente a moralidade sexual,
ela não se baseia em verdades objetivas, verdades que a gente compreende e transcendentais, que é justamente a verdade da fé cristã, mas sim pelo gosto socialmente condicionado. E aí ele vai trazer uma coisa chamada superego. E aí aqui, a gente vai sair um pouquinho dos slides para conversar sobre isso, de uma divisão que o Freud faz em 3 coisas que ele chama de id, ego e superego, que é uma das questões básicas da psicanálise freudiana. O que significa esses 3 fatores? O id, segundo uma compreensão freudiana, são os ímpetos sexuais mais instintivos do homem. Seria justamente, trazendo em termos para a gente entender, a gente viver inteiramente através dos nossos pensamentos intrusivos. Se tem um pensamento intrusivo, você vai lá e faz. Essa é uma noção de id, explicando mais por cima. É justamente o aspecto mais animalesco do homem. O ego, trazendo também desses termos mais simplificados, seria justamente a noção de atitude do homem de um contrabalançamento entre o id e o superego. Então, o ego é a forma de manutenção da vivência do homem, de como o homem se expressa, de como o homem existe, de como o homem está inserido dentro da sociedade e corresponde às pessoas ao seu redor. Já o superego é justamente a consciência moral internalizada que adota as normas e proibições da sociedade. O superego é aquilo que está externo ao homem. São as condições morais, são as condições sociais, são as condições de regras morais ao externo do homem, e que justamente o ego fica nesse contrabalanceamento entre os instintos sexuais primitivos e essas noções morais sociais, certo? Então, a repulsa por certas práticas sexuais, por exemplo, é vista como um sentimento convencional. A repulsa o que o Freud vai chamar de fetiche em alguns casos, é justamente essa noção clara do superego, dessa noção de que vem de fora para dentro do homem. Então, se a moralidade é meramente um gosto socialmente condicionado, então os desacordos sobre questões morais, especialmente sexuais, são reduzidos a choques de preferências subjetivas. Ou seja, se você deleta a moralidade externa, o que o indivíduo X e o indivíduo Y tem de preferência sexual é só uma questão subjetiva, de que um discorda do outro, e não algo em que a sociedade vai definir essa noção de moralidade do que é certo, do que é errado, do que é aceitável ou não, tá certo? Ficou claro até aqui? Alguém tem alguma dúvida até esse momento? Então vamos continuar. E aí, na obra Três Ensaios do Freud, nas páginas 17 e 18, ele vai trazer muito bem uma questão sobre essa noção da repulsa moral. Ele vai falar a seguinte questão: um homem que beija os lábios de uma bela garota apaixonadamente pode, talvez, ficar enojado com a ideia de usar a escova de dente dela, embora não haja motivos para supor que a sua própria cavidade oral, pela qual ele não sente repugnância, seja mais limpa do que a da menina. Aqui, então, nossa atenção é atraída pelo fator da repulsa, que interfere na supervalorização libidinal do objeto sexual, mas pode, por sua vez, ser anulado pela libido. A repulsa parece ser uma das forças que levaram à restrição do objetivo sexual. Então ele está falando aqui dessa questão de repulsa como aquilo na qual um repúdio em relação ao ímpeto sexual, e que isso é construído culturalmente e socialmente. E aí, indo nessa questão de repulsa, indo nessa questão de construção da sociedade, o Freud vai analisar também a religião, que corresponderia ao maior impeditivo em relação a essa libido solta, ao homem se deixar levar em relação à sua libido. Então Freud ele via a religião como uma neurose obsessiva universal e uma ilusão. Então não necessariamente uma ilusão falsa, mas servindo à necessidade psicológica de lidar com o desamparo humano. E por que isso? Para a gente entender uma coisa muito, muito importante que o Freud vai falar. E a gente vai entrar no que ele fala em mal-estar da civilização. Mas, para o Freud, o estado mais natural do homem, em que há mais felicidade, é o homem na sua condição primitiva, em que ele pode realizar seu desejo sexual a todo momento. Ou seja, no mundo em que não há regras, no mundo em que não há moralidade, no mundo em que ele tem um desejo, ele automaticamente vai lá e satisfaz esse desejo, seja às custas da vontade do outro ou não. Então a gente está falando de uma sociedade aqui que se vive nesse caminho desenfreado, é uma sociedade em que ela não tem como se manter. Porque você vai ter o mais forte se satisfazendo à custa de todos os outros que são mais fracos.
Então, a sociedade, visivelmente, que a gente vê é uma construção contínua de abuso, entre outras coisas, tá? Então, para o Freud, a religião justifica os códigos morais da civilização e ele vai fornecer uma autoridade transcendente para a repressão. Ou seja, a repressão aos comportamentos sexuais que fogem da moralidade, tá certo? E aqui um exemplo que a gente tem muito forte disso, a questão mesmo do estupro. O estupro, dentro da noção freudiana, é uma realização de lascívia. Porém, a partir de códigos morais, isso é um crime. Isso é algo que, se alguém cometer, irá preso, porque vai contra os códigos morais da sociedade. E aí a gente entra em toda uma discussão de que isso fere o imago Dei, e a gente chega dentro do cristianismo novamente, que todas essas coisas ferem a imagem e semelhança de Deus, tá? Então, essa perspectiva do Freud, ela contribui para uma ideia culturalmente comum, de que a crença religiosa é uma imaturidade pessoal ou um defeito psicológico. Se a religião é ilusão ou uma neurose, sua autoridade é minada, e suas declarações morais são vistas como arbitrárias ou até prejudiciais. Então, para o Freud, a perspectiva religiosa nada mais é do que ou é um problema mental ou uma burrice, dentro do que ele está falando aqui. Então, a partir desses pressupostos, com o tempo, a autoridade religiosa é minada e, consequentemente, a repressão aos ideais sexuais de cada indivíduo também vai se reduzindo. E aí, ele, no Futuro de uma Ilusão, em que ele vai falar justamente sobre essa perspectiva religiosa, ele fala a seguinte questão: um cabedal de ideias é criado, nascido da necessidade do homem de tornar um desamparo tolerável, construído a partir das memórias materiais do desamparo de sua própria infância e da infância da raça humana. Pode-se ver claramente que a posse dessas ideias o protege de duas direções: contra os perigos da natureza e do destino e contra os danos que o ameaçaram a partir da sociedade humana. O que ele está falando aqui? Que apesar dessa perspectiva dele considerar a religião algo infantil, ela protege o homem da natureza humana, que vai ser um caos, e ao mesmo tempo dos danos que vão ameaçar a destruição da sociedade se todo mundo se entregar aos seus meros desejos sexuais. Então, apesar de seu foco no prazer, o Freud era pessimista quanto à possibilidade de uma felicidade sexual irrestrita na civilização. Ou seja, até aqui agora a gente viu ele falando sobre essa condição natural do ser, só que ele chegou à conclusão de que essa sociedade não pode existir. Ele argumenta que um nível de repressão sexual a esses desejos, a esses ímpetos, é necessário para a coesão social. Vai evitar a anarquia e a dominação dos mais fortes, como a gente comentou. Então a culpa, ela é internalizada através do superego, que a gente já entendeu que faz parte dessa noção do imaginário social, e ela vai se tornar um mecanismo crucial para manter o controle social sobre essa sexualidade, que desenfreada pode destruir uma sociedade. Então veja só, esse pessimismo do Freud ele tem um paradoxo muito claro. De um lado, ele acredita que a libertação sexual é o caminho para a felicidade. Só que do outro, ele entende que a civilização precisa de repressão para não colapsar. Então, se a gente pode resumir tudo que o Freud fala e que isso vira um legado para a nova esquerda de base, é: o ser humano é instintivamente sexual e há uma sexualização da infância. Esses dois principais pontos e a repressão sexual vão servir de base para a construção contemporânea, certo? E aí é justamente aonde a gente vai entrar na nova esquerda. Fred? Vai chegar o microfone. Gabriel, obrigado, né, pela aula, tá muito boa. Eu vou fazer uma pergunta, se você quiser responder agora, mas como você está fazendo essa virada da nova esquerda, né, eu não li, né, o capítulo, né, e o livro ainda, né, Ascensão e o Triunfo do Self Moderno, mas a leitura que você apresentou é muito de antítese, né, ao Freud. E hoje, né, como você vai, acho que é o desafio, por exemplo, de quem é cristão na academia, na sociedade e mesmo nas igrejas, o desafio é muito mais a nova esquerda do que Freud. Quando você vai ler Freud, parece que Freud tá muito mais próximo da gente que é crente do que da nova esquerda, porque a psicanálise, né, você tem tantas vertentes de psicanálise quantos psicanalistas existem, né?
Então, assim, os feminismos, né, psicanálise. Então, assim, eu fico lembrando porque essa questão do sexo, né, por exemplo, o Erik Erikson, que é um psicanalista, mas tem a sua perspectiva própria, mas a leitura da sexualidade em Freud, então, assim, a plena realização da genitália, né, por exemplo, isso é uma leitura do Erik Erikson, que é um psicanalista, voltando em Freud, não nas variações, Lacan, etc., psicanálise feminista e LGBTQI, etc., né? Ele vai falar assim, a plena realização da genitália humana se dá num casamento monogâmico, heterossexual, com filhos. Então, assim, quando que se realiza plenamente a sexualidade humana, né? Ou seja, esse impulso da genitália tem que ter um pênis, uma vagina, né? Homem, mulher, com filhos, e aí sim você tem a plena realização biológica da genitália, ou seja, o casamento cristão, monogâmico, heterossexual na família. É ali que se realiza plenamente, né, esse impulso. Então, assim, quase uma coisa criacional, né? Então, assim, e essa questão da sexualização, até o próprio leitura em Freud do desenvolvimento da sexualidade infantil tem a ver com esses dilemas, né, da criança se tornar uma criança autônoma, da criança ganhar confiança diante dos dilemas da vida, etc. Então, assim, só pontuando, porque, assim, hoje em dia você pode ler Freud de forma muito mais próxima, né, da fé cristã, e tanto que o pessoal eles partem de Freud, mas eles têm que romper com Freud, né, para afirmar todas essas questões aí digamos assim, do self moderno, né? Eu vou realizar a minha sexualidade assim, de forma individualista, sem precisar de uma pessoa do sexo oposto, sem precisar assumir compromissos de criar filhos e etc, né? Então, e aí, assim, em que medida que isso está no livro, né? Ele é só antítese com o Freud, não tem nenhuma aproximação, não tem, assim, e aí agora você vai entrar na Nova Esquerda, eu acho que vai problematizar isso. Fica só essa pergunta. Então, obrigado, desculpa ter interrompido aí. Mas... Não, muito obrigado pela pergunta. E justamente respondendo isso, o que acontece? O Truman, ele vai seguir muito nessa perspectiva do desenvolvimento sexual na infância e também da repressão sexual e da sexualidade inata do homem, porque esses 3 pontos são os pontos chaves que a Nova Esquerda vai pegar, como a gente vai ver no casamento de Marx e Freud. O que ele vai trazer em relação a algumas concepções, ele menciona essa questão do ápice da satisfação dentro da perspectiva do casamento, né? Só que o foco dele não são as perspectivas de contrassenso de Freud, mas aquelas utilizadas. Mas a gente vai ver, principalmente quando a gente chegar aqui nos novos feminismos, principalmente na Simone de Beauvoir, de como Freud passa a ser contestado pela Nova Esquerda, principalmente nas questões de heterossexualidade e de casamento, né? Então, o Truman vai apresentar, sim, algumas perspectivas do Freud, em que há aí uma perspectiva que a gente pode chamar de graça comum nesse sentido, né? Só que o foco dele é justamente pegar esses pontos que vão compor esse imaginário social que a gente tem construído de sexualização do self. Então, ele está traçando esse caminho porque é o Freud que inaugura essa perspectiva da sexualidade como centro da identidade do homem, né? Então, ele vai trabalhar esses pressupostos, principalmente, e ele vai fazer algumas ressalvas que a gente daqui a pouco vai chegar nelas. Mas o principal, não diria nem que é de antítese, né? Porque o Carl Truman, assim como ele deixa muito claro na introdução, ele não está interessado em apresentar fazendo um julgamento moral. Está interessado em apresentar o que é dito, né? Principalmente daquilo que compõe essa identidade. Então, vai nesse percurso primariamente. E a perspectiva de crítica, a perspectiva de resposta, ela está mais reservada ao capítulo 4. Né? A última parte, que vai ser a próxima aula do domingo que vem. Então, até aqui é uma questão de apresentação da construção desse self moderno. Claro? Então, justamente pegando dessa linha, dessa herança, desses aspectos de sexualização do Freud, a gente vai chegar na Nova Esquerda. Por quê? O que significa essa Nova Esquerda? E a gente vai entender como ela se constrói, né? Essa Nova Esquerda, ela se constrói não a partir de uma perspectiva apenas de luta de classes, não uma perspectiva a partir de desigualdades sociais ou algo do gênero.
ela vai nascer a partir de uma outra questão, que é justamente a sexualização do eu em relação às estruturas de poder. Então vai haver um casamento entre a noção marxiana de luta de classes e opressão social com a perspectiva de sexualização freudiana, tá certo? Então veja bem, a gente vai pegar algumas lacunas de pensamento, algumas construções de pensamento, e a partir daí surge a nova esquerda, né? Então, qual é a questão? Que lacunas são essas que são preenchidas? Em primeiro ponto, a gente tem uma lacuna marxista, uma lacuna marxiana, que é o quê? Marx nunca explicou como surgiria a autoconsciência política do proletariado. Na aula passada a gente viu a construção de Marx, do pensamento dele, de como haveria uma sucessiva série de revoluções que acabaria por ter o fim do capitalismo, a implementação do comunismo, a partir do proletariado e da ditadura do proletariado. Só que em todas as obras de Marx, uma coisa nunca foi explicada: como essa autoconsciência do proletariado, da classe trabalhadora, aconteceria. Como essa classe proletariada estralaria e falava, pera, eu estou sendo dominado. Como essa consciência de classe surgiria e a alienação do trabalho acabaria. Então, isso foi algo que diversos marxianos e marxistas posteriores a Marx tentaram responder, mas ainda havia uma lacuna. E aí o que acontece? Dito dessa lacuna, e a partir de Freud, surge uma fusão. Marx-Freud, que vem a partir da escola de Frankfurt, que busca preencher essa lacuna com teorias psicanalíticas freudianas. Então, como eles vão enxergar essa questão muito importante? Primeiro, a repressão sexual ela é vista como instrumento de controle social e político. Ou seja, a repressão social, a repressão moral, as lascívias, elas que mantêm a noção do proletariado dentro da sua consciência de alienação. Ou seja, a repressão sexual mantém o indivíduo alienado. Então, através da libertação sexual, você tem um imperativo revolucionário e político que pode gerar aí a autoconsciência do proletariado. Então veja, pegou-se uma lacuna, encaixou-se a questão da sexualidade, pronto, você tem aí a receita da revolução segundo a nova esquerda. E existem dois indivíduos muito importantes que a gente vai trabalhar hoje, que são o fundamento do que é a nova esquerda, que eles vão pegar o que Freud falou, elevar à 10ª potência e entender muitas das questões. Quem são esses pensadores? Wilhelm Reich e Herbert Marcuse, tá certo? Wilhelm Reich, ele era um psicanalista posterior ao Freud, e o Marcuse, ele vai entrar já numa perspectiva mais de construção sociológica dessa questão. Então, em termos rápidos, a gente vai entrar profundamente dentro desses. Do Wilhelm Reich, a gente tem uma noção da economia sexual, que é a repressão sexual como um controle social, a gente vai entrar em detalhes disso, e aí vai entrar uma questão muito importante, tá? Enquanto em Freud, como o Freud bem apontou, a gente tem uma perspectiva do casamento como a realização da libido, o Reich, ele truca essa questão. Por quê? Porque ele vai falar que a família patriarcal, a família monogâmica e construída dentro de um centro é um instrumento de opressão. E os códigos sexuais tradicionais como crime de pensamento. E aqui a gente vai entrar na perspectiva de polícia do pensamento, que é muito importante para a gente entender também a configuração onde é. E do outro lado a gente tem o Marcuse, que ele vai falar uma distinção entre repressão sexual básica e excesso de repressão sexual. Então ele vai desenvolver além do que o Reich desenvolve. E a libertação como passo crucial para a libertação política e, por fim, o conceito de tolerância repressiva, questionando a liberdade de expressão dos indivíduos. Veja que a questão já está cada vez mais se identificando para a configuração que a gente tem hoje de mentalidade social. Esse aí é o Wilhelm Reich, tá certo? Em que ele vai falar sobre a economia sexual e a revolução social. E ele é um item fundamental para a gente compreender essa sexualização e a ascensão e o triunfo do self moderno. O que o Reich ele vai falar? Ele foi fundamental para a fusão do Freud e do Marx. Por quê? Até então, você tentava, depois do desenvolvimento da teologia do Freud, da teoria do Freud, muitos pensadores tentaram casar Freud com Marx, só que existem algumas questões muito diferentes, principalmente porque a perspectiva marxiana ela é totalmente materialista.
E a perspectiva freudiana vai de uma perspectiva intimista do eu. Então você tem aí um choque muito difícil de conciliar entre uma perspectiva que está focada no material e na revolução social e uma questão que está muito mais focada no eu, no indivíduo. Então veja só, de um lado você tem uma questão individualista, do outro lado você tem uma questão coletiva. Então o trabalho dessa nova esquerda vem justamente disso aí, tá? Então o Reich, Wilhelm Reich, ele ainda não faz parte da escola de Frankfurt totalmente, ele tem relações, mas ele não é um acadêmico da escola de Frankfurt, mas ele vai tentar trabalhar isso, e principalmente numa obra chamada Psicologias de Massas do Fascismo, publicada em 1933. Então, o Reich ele vai desenvolver um conceito de economia sexual, que ele vai aplicar a teoria freudiana da repressão sexual numa análise da luta de classes de Marx, tá certo? Então, Reich ele vai argumentar que a repressão sexual era um meio de controle social, especialmente através da família patriarcal mononuclear, que ele via como uma forma celular da sociedade civilizada e um instrumento de opressão. Ou seja, a família constituída patriarcal como aquele instrumento de repressão social. Então ele critica Freud por não ir longe o suficiente ao não questionar a função política e sociológica da repressão. Ou seja, a gente viu aqui que Marx deixou uma base, só que são os sucessores que vão levar o negócio muito mais longe. Então, para o Reich, a moralidade sexual e a consciência políticas estão totalmente conectadas. A perspectiva de você ter uma moralidade na sociedade que define o que é legal nos termos jurídicos e o que define o que é moral nos termos de sociedade está conectada com uma noção de consciência política. Então, na obra dele chamada Revolução Sexual, de 36, ele afirma que toda regulamentação moral é em si mesma negadora do sexo e toda moralidade compulsória é negadora da vida. A revolução social parece não ter tarefa mais importante do que possibilitar finalmente ao homem, ao ser humano vivo, a satisfação e a realização da sua vida. Ou seja, enquanto Freud, em Mal-Estar da Civilização, está falando que a sociedade precisa de repressão porque senão vai virar uma loucura, o Reich vira e fala, tem que ter repressão não, tem que ser livre. Então veja só como a gente já dá um pulo gigantesco de uma coisa para outra aqui. Então Reich defendia a intervenção estatal para promover a liberação sexual, pois a família tradicional era vista como um obstáculo à libertação política. Então ele defendia um policiamento se as famílias estivessem repreendendo sexualmente alguém, tá certo? Então ele chegou a considerar a imposição de códigos sexuais tradicionais como um crime de pensamento, tá certo? Então o trabalho do Reich ele vai redefinir fundamentalmente o que constitui opressão e abuso. Então, historicamente, a gente entende a opressão em termos de coerção física, exploração econômica, privação de direitos políticos, e abuso, que é tipicamente um dano físico ou um dano emocional extremamente grave. Só que o Reich ele vai alterar isso, porque através da economia sexual que ele trabalha, ele vai argumentar que a imposição de códigos sexuais, mesmo dentro da família, é uma forma de opressão psicológica. Ou seja, regras morais sexuais, sejam familiares ou sejam sociais, constituem um tipo de opressão e um tipo de violência. E isso vai ser uma base muito importante porque a gente vai conversar. Antes da gente entrar no Herbert Marcuse, é importante a gente falar uma questão sobre o Wilhelm Reich. O Reich, na época dele, no início da carreira dele, ele foi considerado brilhante, só que justamente com esses desenvolvimentos da sexualização extrema e experimentos muito moralmente questionáveis, ele caiu no ostracismo e ele morreu preso nos Estados Unidos devido a uma série de acusações extremamente complicadas. Então, ele cai em ostracismo em 1940 e 1950. Ele é resgatado depois em 1968 com a Revolução Sexual e se torna um ícone dessa nova esquerda. Mas no seu período, ele é extremamente rechaçado pelas ideias dele. Justamente porque ele vai ter ideias muito problemáticas de construção da sexualidade humana. Em continuidade nesse trabalho, a gente tem o Herbert Marcuse, em que ele vai pegar esses critérios do Reich, do Freud, e transformar em uma terceira coisa, em que ele vai chamar de repressão excedente e a liberdade política, tá? Ele, já um pensador dessa escola de Frankfurt, ele vai aprofundar nessa fusão do Freud e do Marx.
principalmente num livro dele chamado Eros da Civilização, de 55, em que ele critica o Reich por não distinguir entre a repressão básica, o nível necessário de repressão para a organização social, evitando a anarquia, e excesso de repressão, o poder exercido por um grupo para manter sua posição privilegiada. Veja só aqui o que o Marcuse faz diferente do Reich. O Reich não acreditava em nenhuma repressão. Ele acreditava na perspectiva de liberação sexual geral, certo? Inclusive, há trechos muito complicados em relação a perspectivas sexuais na adolescência, extremamente problemáticos. Já o Marcuse, ele vai falar que existe uma necessidade de repressão básica para controle social, para a civilização existir, só que existe um excesso de repressão. Esse excesso de repressão é justamente para manter a classe dominante no poder, segundo o Marcuse. Então, para o Marcuse, a organização da sexualidade ela vai refletir características do princípio do desempenho, e a organização da sociedade capitalista impõe um excesso de repressão. Ou seja, para o Marcuse, existe uma perspectiva de pessoas que dominam a sociedade, e essas pessoas dominam a sociedade através de uma repressão sexual. Ou seja, isso aqui é visivelmente um casamento claro entre o Marx e o Freud. Deixa de ser uma perspectiva econômica e passa a ser uma perspectiva intimista e sexual. Até aqui está claro? Está entendível? Alguém está viajando? Pode perguntar ou está extremamente horrorizado, escandalizado? Tá tudo bem se estiver, gente. Nenhuma pergunta por enquanto? Então vamos continuar. Então, Marcuse argumentava que a libertação sexual, especialmente a eliminação do excesso de repressão, era um passo crucial para a liberdade política. Ou seja, Marcuse acreditava na repressão básica como necessária, só que ele acreditava que o excesso de repressão deveria acabar. Então, ele via as instituições educacionais como locais essenciais para desmantelar uma falsa consciência e promover uma verdadeira compreensão da realidade. Então, ele acreditava que por meio da educação você tirava essas barreiras e gerava a libertação dos indivíduos. Então, ele questiona a liberdade de expressão, sugerindo que ela poderia ser prejudicial se servisse para proteger uma sociedade repressiva, defendendo uma tolerância repressiva. Então, a distinção de Marcuse entre a repressão básica e excedente, combinada com sua visão de falsa confiança, fornece uma poderosa justificativa intelectual para limitar a liberdade de expressão e impor certas ideologias. O que o Marcuse está falando? O que ele entende nessa questão de liberdade de expressão? Ele acredita que a liberdade de expressão ela é uma forma de domínio que deve ser repreendida em alguns aspectos. Principalmente se essa liberdade de expressão ela vai trazer críticas a essa necessidade de excesso de repressão, traduzindo ao máximo essa questão. Marcuse acreditava que se você traz críticas, se você apresenta críticas à sexualização, isso deve ser censurado. Marcuse acreditava que a censura era um passo necessário para a revolução. E ele fala de uma censura muito específica dessa perspectiva sexualizante, tá certo? Então, se a sociedade é fundamentalmente estruturada por excesso de repressão, imposto através das normas culturais, incluindo as normas sexuais que a gente tem falado, e se as massas sofrem falsa consciência e não conseguem discernir seus verdadeiros interesses, então as liberdades tradicionais, como a liberdade de expressão, ela é vista como uma ferramenta de opressão. Então, se você não tem liberdade plena, a liberdade de expressão não faz sentido, porque ela só vai servir a essa classe dominante, segundo Marcuse fala. E aí a gente vai entrar numa coisa muito interessante. Como Marcuse, então, ele defende que a sociedade vai mudar? Com intelectuais no poder. Qual é o intelectual que ele aponta? Ele mesmo. Então ele vai dizer que ele mesmo no poder seria uma forma de revolução social em que traria aí essas compreensões de melhor liberdade sexual, entre outras coisas. Então, veja só, a solução dele é ele, né? Curioso. Então, essa é um principal distintivo entre o Reich e o Marcuse. O Reich acreditava na liberdade extrema a toda questão, e o Marcuse via a repressão sexual necessária, só que havia um ponto em que ela cruzava essa fronteira e que tudo que se voltasse contra a repressão sexual deveria ser censurado, tá? E a liberdade só viria a partir desses aspectos de intelectuais no poder e ele se colocando nesse lugar.
Então, para alcançar a verdadeira libertação, a vanguarda esclarecida deve intervir para desmantelar esse sistema repressivo, na qual ele se colocava como principal agente disso. Claro até aqui? Alguma pergunta? Sinta-se livre para perguntar, gente. O tema é complexo, é espinhoso. Então, Vereador Pedro, alguma observação até aqui? Bem, vamos lá. Oi? A gente vai chegar no próximo Cavaleiro do Apocalipse, mas para a gente ficar mais didático e claro essa situação, a gente tem uma concepção literária para entender o Reich e o Marcuse, que o próprio Karl Truman vai trazer. Para o Reich, a repressão social era como 1984. Quem já leu esse livro, levanta a mão, por favor. Só para eu... Beleza. 1984 é um livro distópico na qual há governos que causam repressão a toda a sociedade e não há nenhuma forma de libertação, a não ser que todo governo seja derrubado. O livro deixa bem claro que isso é impossível. Essa é a perspectiva do Reich de controle social, de que a única forma de você ter uma liberdade é a liberdade completa e restrita, sem regulamentação, que é justamente o que os revolucionários do livro de 1984 acreditam. De outro lado, o Marcuse ele tem uma concepção baseada no livro O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Quem já leu esse livro, levanta a mão também, por favor. Menos ainda, mas vamos lá, uma explicação. Em Admirável Mundo Novo, você não tem um governo repressivo como 1984. Pelo contrário, você tem um governo de liberdades na qual as pessoas se submetem a esse governo por meio de drogas que causam felicidade. Então, para o Marcuse, a sociedade é controlada, essa repressão em excesso é controlada por meio que as pessoas não querem sair dessa repressão porque está confortável o suficiente para elas. Então, por isso que o Admirável Mundo Novo é esse paradigma, tá certo? E aí tem um filósofo muito importante chamado Augusto Del Noce, é um filósofo católico italiano, bem conservador, em que ele tem o seu desenvolvimento filosófico a partir da antítese do cristianismo, comunismo, entre outras perspectivas, em que ele analisa esses autores e ele chega a uma conclusão. Claramente o que hoje é chamado de esquerda, ou de nova esquerda, luta cada vez menos em termos de guerra de classe, em cada vez mais em termos de guerra contra a repressão, alegando que a luta pelo progresso econômico dos desfavorecidos está incluída nessa luta mais geral, como se as duas fossem inseparáveis. Então, o Del Noce, já lá em 1960, 70, ele já havia esse diagnóstico de que a parte da esquerda, essa nova esquerda, deixava de ir para uma perspectiva de crítica e luta contra a opressão, contra a escravidão, contra a violência, e passava a uma guerra contra a repressão sexual, intelectual e mental. Um aspecto deixa de ser geral, deixa de ser o que muitos chamam hoje em dia de esquerda trabalhista, de condições favoráveis ao trabalhador, de lutas de emprego digno, etc., e passa para uma questão dessa nova esquerda, pautada principalmente no desenvolvimento do indivíduo e de como esse desenvolvimento individual dele pode ser repreendido. E aí a gente chega no ponto final dessa construção da nova esquerda, que é justamente a transformação do feminismo. O feminismo, como a gente vai ver, ele sofre uma transformação a partir dessas perspectivas da nova esquerda. Por quê? O feminismo inicial ele tinha um foco em questões econômicas e de direitos políticos. Sobre a questão das mulheres terem o direito de votar, sobre a questão da possibilidade de trabalho, direitos sociais, serem reconhecidos como cidadãs. Porém, isso muda a partir dessa perspectiva da revolução sexual. Principalmente na figura de Simone de Beauvoir e Shulamit Firestone. Principalmente a Shulamit, mais do que Simone de Beauvoir. Por quê? Porque a Simone de Beauvoir ela vai trazer um novo paradigma a partir dessa revolução sexual. Que a mulher, ela não nasce mulher, isso não está vinculado à perspectiva biológica. Ela torna-se mulher. Então a feminilidade, ela passa a ser uma construção social. E uma mulher fêmea, ela é uma mulher na medida em que ela se sente mulher. E a Shulamit Firestone, ela já é bem mais radical do que a de Beauvoir. Por quê? Porque a Firestone, ela defende a eliminação, o fim da distinção sexual entre homem e mulher. Ela vai defender a pansexualidade e a reprodução artificial como algo de base da sociedade. Então veja só, o negócio está ficando cada vez mais desgringolado aqui.
Então, o que a de Beauvoir vai comentar sobre isso? Ela argumenta que não nasce mulher, ela torna-se mulher, e isso vai enfatizar essa construção social. A afirmação dela de que a mulher, ela é uma mulher na medida que se sente uma mulher, ela vai se conectar diretamente a um self psicologizado. E ela vai antecipar o discurso contemporâneo de transgênero, do transgenerismo. Então ela vai destacar o papel da tecnologia contraceptiva e principalmente o aborto na liberação reprodutiva das mulheres, tornando o controle sobre o próprio corpo uma questão política urgência. Então, a noção de titularidade do próprio corpo para a fuga dos seus aspectos biológicos como algo de revolução cotidiana. Então, a Beauvoir ela desafia a ideia de que as diferenças biológicas deviam determinar o papel de gênero. Então, ela vai defender a reavaliação do binário masculino e feminino no mundo do self-psicologizado. Ou seja, ela vai defender que a distinção de gênero não faz sentido. Então, veja só, essas perspectivas biológicas do nascimento biológico já vão perdendo a sua importância diante de uma construção social de todas as perspectivas. Então, o argumento da de Beauvoir, a famosa frase dela de não nasce mulher e se torna mulher, é que uma mulher é mulher na medida em que ela sente-se mulher na história intelectual do gênero, como ela se sente enquanto mulher. Isso fica muito claro numa obra dela chamada O Segundo Sexo, em que ela deixa muito bem isso construído. O que ela vai falar? Pela inseminação artificial, termina-se a evolução que permitirá à humanidade controlar a função reprodutora. Então aqui ela já lança um ataque claro à perspectiva biológica de reprodução. Essas modificações têm para a mulher em particular imensa importância. Ela pode diminuir o número de períodos de gravidez e integrá-la racionalmente à sua vida, em vez de permanecer escrava dessa. Por sua vez, a mulher durante o século XIX liberta-se da natureza, torna-se senhora de seu corpo, livre em grande parte das servidões da reprodução. Ela pode desempenhar o papel econômico que se lhe propõe e lhe assegurará a conquista total de sua pessoa. Então, o que a de Beauvoir está falando, principalmente em relação à inseminação artificial? A inseminação artificial deixa de ser, como a gente entende hoje, uma questão para muitos casais que têm dificuldade de engravidar, entre uma outra série de questões, e passa a ser um instrumento de política na qual o papel biológico perde o seu plano de eficácia, o papel biológico reprodutor da mulher entra em segundo plano e ela se torna um ente plenamente trabalhista, na qual a gravidez pode ser controlada a partir dessa reprodução artificial. Ou seja, a tecnologia a partir de um aspecto que ajuda a mulher a trazer essa revolução, já que seu papel de gênero não faz mais sentido. Só que tem alguém que vai levar isso muito além, que é essa Shulamit Firestone, que a gente vai chamar ela de Firestone aqui, que o negócio aqui vai chegar em níveis no ápice do que a gente vai conversar aqui hoje, que é o fim total da distinção de gênero, tá? A Firestone, falecida recentemente, em 2012, ela é uma feminista de segunda onda, em que ela tem um livro chamado A Dialética do Sexo, o caso para a Revolução Feminista, publicado em 1970, que é justamente ali no ápice da Revolução Sexual de 1968. Então, a Firestone ela vai se basear tanto no Marx quanto no Reich para propor a abolição completa da organização social tradicional. Ela vai defender a eliminação da distinção sexual. Ela vai argumentar que as diferenças genitais entre os seres humanos não têm importância para a cultura. O fato de alguém nascer homem, o fato de alguém nascer mulher, não tem importância dentro disso. Tá? Então, a Firestone ela propõe a pansexualidade, a reprodução artificial e a abolição da maternidade tradicional como os objetivos da Revolução Feminista, visando a libertação total da humanidade das restrições biológicas e sociais. Então, a Firestone vai pegar tudo que a gente viu até agora, da revolução social ser possível através da sexualidade, ela vai falar, então tudo bem, se a repressão sexual é algo que está evitando a revolução de classes, a ditadura do proletariado, vamos fazer um negócio. Não tem mais distinção entre homem e mulher, a perspectiva da genitália não importa, e tudo isso é algo que não faz diferença para a sociedade. Então, o que a gente vê aqui é a tecnologia em serviço à distinção total da sexualidade do homem e da mulher. Os aspectos biológicos não mais interessam. Você nascer com a genitália é um mero detalhe que não tem importância a partir das concepções dela. Então,
A visão da Firestone, ela representa a aplicação mais radical e consistente dessa fusão Marx e Freud ao feminismo, levando o conceito de libertação ao seu extremo. Se todas as formas de repressão estão, em última análise, enraizadas nas estruturas de poder, conforme o Marx traz, e manifestadas nas normas sexuais, a partir dessa interpretação freudiana, então a verdadeira libertação, ela vai exigir o desmantelamento de todas as distinções sexuais. Não devem existir distinções sexuais, e isso fica muito claro quando a gente vê o pensamento direto dela. Nesse livro que eu falei para vocês, da Dialética do Sexo, na página 11, ela vai trazer a seguinte questão. E assim, como o objetivo final da Revolução Socialista não era apenas a eliminação do privilégio da classe econômica, mas a própria distinção de classe econômica, o objetivo final da Revolução Feminista deve ser, contrariamente ao primeiro movimento feminista, veja só, aqui ela está criticando a primeira onda do feminismo, tá? Ela critica a perspectiva de liberdade econômica, ela critica a perspectiva de busca de trabalho, dessas buscas ela traz uma crítica ao próprio movimento, porque ela se coloca em outro patamar do movimento, por isso que o Truman, inclusive, ele traz uma classificação de feminismos, não algo como num balaio só, mas diferente, inclusive, há um ataque claro da nova esquerda a esse feminismo clássico. Contrariamente, não apenas a eliminação do privilégio masculino, mas da própria distinção sexual. As diferenças genitais entre os seres humanos não teriam mais importância cultural. A reversão para uma pansexualidade desobstruída, a perversidade polimorfa de Freud, ou seja, o que o próprio Freud criticava, provavelmente vai substituir a hetero-homo-bissexualidade. Então veja só, ela propõe uma questão de sexualização tão extremada que vai além de tudo que o Freud, quem veio antes, construiu. É justamente demolir todas as características de orientação sexual que existem para algo em que não há distinção. A reprodução da espécie por um sexo para o benefício de ambos seria substituído, pelo menos por opção D, reprodução artificial. A forma de nascimento das crianças seria idêntica para o homem e para a mulher, ou independente de ambos, da maneira que se escolher. Então ela defende aqui, mais uma vez, essa questão da reprodução artificial, levando além do que a de Beauvoir fala, como o fim da gestação normal. A dependência da criança da mãe e vice-versa daria lugar a uma dependência muito reduzida de um pequeno grupo de pessoas em geral, e qualquer inferioridade remanescente em relação aos adultos em termos de força física seria compensada culturalmente. A divisão do trabalho terminaria com a eliminação total do trabalho por meio da cibernética e a tirania da família biológica seria quebrada. Então, o que a Firestone está defendendo aqui? Primeiro, não haveria uma distinção entre homens e mulheres engravidarem. Essa criança não seria criada pela família, mas por um grupo de pessoas. Não haveria distinção entre a noção de um ser adulto e uma criança, porque seria compensado culturalmente, e não existiria trabalho, porque a tecnologia faria todo esse trabalho. Em 1970 ela está falando isso. E o Truman ele vai trazer uma questão muito importante sobre essa perspectiva da Firestone, de como a gente vê que, ao contrário do que Freud tinha de um pessimismo do futuro, ela tinha um otimismo, de que a tecnologia faria com que as pessoas trabalhassem menos. O que a gente vê é que foi totalmente o oposto em relação a isso. Então, para a gente encerrar, de toda essa construção, a gente vê uma redefinição da opressão e da vitimização. Então, há uma psicologização da opressão. A expansão da definição de vitimização passa a incluir o desconforto psicológico causado pelas normas sociais. Você discordar de uma norma social, você automaticamente está sendo oprimido por isso. O prestígio da vítima, um enorme prestígio social conferido àqueles que podem alegar ser vítimas de repressão cultural ou psicológica. A gente não está falando daquelas vítimas de crimes, vítimas de crimes de ódio, nem nada disso. A gente está falando de quem se sente uma vítima e é colocado nesse lugar de privilégio. E o desacordo como ofensa. Transformação de desacordo moral em ofensa política, justificando a supressão de visões tradicionais. Ou seja, você discordar de alguém não passa a ser uma mera discordância discutida no campo das ideias. Passa a ser uma ofensa àquela pessoa. Você não concordar com ela, você está ofendendo ela, e não só, você está ofendendo a existência dessa pessoa. Então, essa redefinição, ela leva a uma mudança radical da educação. Ela se afasta do cultivo dos tabus sexuais tradicionais para a abolição e a promoção da expressão pansexual, nos termos da Firestone.
Então, quais são as implicações disso para o que a gente tem hoje em dia? Como toda essa construção que a gente viu até agora desemboca na nossa sociedade. Primeiro, o sexo como identidade. A transição da sexualidade como atividade para a sexualidade como componente essencial da identidade. E o Truman, num trecho desse capítulo, deixa algo muito interessante, que muitas das vezes, quando vai se falar em relação à liberdade da orientação sexual, a cada um poder amar quem quiser amar, você responde à pessoa, beleza, você pode amar, vai para sua casa, faz o que você quiser. Só que isso não é o suficiente, porque há uma necessidade de ser visto, tolerado e aceito por um todo. E qualquer discordância disso causa imediatamente uma repulsa, causa justamente uma ofensa. Você não concordar com o comportamento de uma pessoa por mero discordar, não atacar, não vilipendiar, não agredir, mas o mero discordar se torna uma ofensa pessoal. A politização é inevitável, e uma vez que a identidade foi compreendida como sexual, a politização do sexo é inevitável. E a gente vê isso a todo momento, e em ambos os aspectos. De um lado, a gente vê uma questão de perspectiva radical de sexualização a tudo, de movimentos de libertação sexual e da identidade como extremamente tolerável, e de outro lado, a gente tem a figura de dois termos que a gente vê muito claramente na sociedade, que são os red pills e os incels, que abraçam essa perspectiva de sexualidade e se colocam como bastião dessa libertação, só que no outro ponto, de superioridade masculina, entre outros aspectos. Então veja só, isso se tornou tão inerente à sociedade contemporânea que não está mais restrito só à nova esquerda. Isso está também presente em outros grupos de outros aspectos que defendem, por exemplo, a questão da servidão feminina a todos os extremos e a mulher como um mero objeto de desejo, que são o que esses incels e red pills fazem. Então a gente tem esses dois extremos que vêm a partir dessa construção do imaginário social. E por fim, a transformação cultural profunda. Essas ideias, tudo que a gente viu aqui, vão permear tão profundamente o imaginário social que é quase impossível você sexualizar ou despolitizar a sua identidade. O fato de você já ser um cristão heterossexual dentro de um núcleo de família heterossexual normativa de homem, mulher e filhos já torna você politizado dentro de uma sociedade. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, a gente saiu de termos filosóficos da aula passada para termos completamente psicologizantes da psicanálise freudiana e sociológica dessa perspectiva da nova esquerda, para a gente compreender essa transformação social. Alguém tem algum questionamento, algum apontamento ou comentário para ser feito sobre tudo que a gente viu hoje? Se livre para perguntar, gente. Vereador Pedro, algum comentário? Alguma pergunta? João Vitor, alguma pergunta, meu querido? Yuri, alguma pergunta? Algum comentário? 10? Vai o... Yuri, você vai fazer mesmo ou não? Você quer fazer uma pergunta? O Fred, depois o Yuri, então. Então, muito boa aula, Gabriel. Obrigado pela... Não, a questão é só porque em Freud, né, aparece ali a questão da sexualidade como algo essencial da identidade humana, né, do self. E biblicamente, depois de ver a nova esquerda, a gente vai afirmar que sim, de fato, né, se a pessoa não reconhece essa distinção básica da genitália, né, como que a partir daí ela vai construir uma imagem, uma identidade do que é ser humano? Se ela não sabe mais o que é homem e o que é ser mulher, né? Então, o Carl Truman já toca nessa questão, assim, que de fato, assim, a gente não vai chegar na mesma conclusão, né? Mas se a gente não partir dessa distinção básica, a gente também não chegará numa compreensão correta do que é de quem sou eu, né? Assim, uma provocação para retomar mais essa questão do Freud, assim, né? Porque tem leituras e leituras, né, do Freud. Eu não estou defendendo, eu não concordo com o Freud em tudo, eu acho que viaja, mas tem muitas coisas ali, né? O Freud era judeu, né? Ele era judeu e mesmo a questão da religião, assim, aí eu acho que é mais problemático, mas tem coisas ali que ele também, né, defende, né, a importância, por exemplo, da religião para
a ordem social, né? Para a organização social, para a moralidade, que são, assim, não é a ênfase, né, nossa, porque nós, assim, a nossa ênfase é no evangelho, naquilo que Jesus fez, mas assim, a ascensão e o triunfo do self moderno só foi suficiente na medida em que romperam com Freud também, né? Para um título de exemplificação, para a gente entender essa importância, acho que dá para a gente pegar das histórias da heresias para a gente entender isso dentro do cristianismo em paralelo. Por exemplo, quando a gente pega o nestorianismo, que é a divisão das duas naturezas de Cristo, né? Por exemplo, quando a gente divide que Cristo tinha uma natureza separada da outra, que a gente não acredita. A gente acredita, a parte do nosso símbolo de fé, que Cristo era inteiramente homem e inteiramente Deus. Não era 50% homem, 50% Deus, certo? A partir dessa perspectiva nestoriana, que a gente tem na igreja primitiva, essa heresia da divisão da natureza de Deus, com o passar do tempo, aquela heresia ela vai se tornar o que alguns vão utilizar de base para desenvolver a negação da Trindade. Então, que Deus não são três pessoas, Deus é uma única pessoa. Certo? Então veja só, um elemento que a princípio não teria tanto a ver, mas quando a gente vai falar da história da heresia, a gente vê como o nestorianismo influencia muito essa perspectiva da negação da Trindade, da figura de Deus como somente um não dividido em três pessoas, que se manifesta em três pessoas. Essa perspectiva do Freud perante a nova esquerda vai por aí. Por quê? O Kaltuma ressalta muito isso. Ele vai construindo todo o pensamento do Freud até o futuro de uma ilusão, em que ele traz a crítica à religião. Só que quando ele chega em mal-estar da civilização, fala, peraí, Freud dá um passo para trás e fala da necessidade dessa questão da consumação da sexualidade enquanto dentro da perspectiva monogâmica de um casamento, e vai falar dessa necessidade da religião enquanto evitando o colapso da sociedade, certo? Então, em Mal-Estar da Civilização, que é o último livro escrito por ele, né? Ok, vamos supor que seja aí, podem me corrigir depois. Mas é o ápice desse pensamento dele, em que ele vai responder as questões anteriores, ele vai justamente voltar atrás de muita coisa que ele diz. Só que a questão do que ele publica antes, principalmente o Futuro de uma Ilusão, e toda a construção da sexualidade, é a base que a nova esquerda toma. Então o Truman ele faz essa questão de ressalto. Então, quando a nova esquerda pega Freud como base, eles não estão pegando o Freud do mal-estar da civilização. Eles estão pegando aquele Freud que construiu a base da sexualidade inata do ser. Então, o Truman faz sim essa distinção, só que o que a nova esquerda faz é pegar Freud, mas também romper com Freud. Do que ele constrói posteriormente, eles só pegam aquilo que está a priori dentro daquela questão. Claro? Yuri? A minha pergunta é mais simples, é só para fazer uma correlação entre essa aula e a aula anterior, porque parece que a gente deu um salto, né, no pensamento quando chega em Marx e Freud, já mais cristalizado de uma cultura dessa self moderno. E qual que seria a premissa principal por trás desses pensamentos? Seria essa ideia essa expressão de si mesmo, isso estaria enraizado dentro do próprio conceito revolucionário? Então vamos lá. Esse salto é quando a gente justamente pega as perspectivas de Rousseau e Nietzsche, né? Principalmente a perspectiva do Ubermacho, super-homem do Nietzsche, e essa construção do indivíduo como único, como individual, como destoado de uma comunidade, destoado de uma sociedade. Veja só, até de Marx para Nietzsche a gente tem um pulo, né? Embora, assim, haja ali eles são quase contemporâneos, há um distintivo ali de pouco tempo de período entre eles não coexistiram por muito tempo, você tem ali uma construção ainda em Marx de coletividade. Já em Nietzsche, isso é suplantado pela essa perspectiva do super-homem individualizado, do você ser o melhor a partir da sua perspectiva do egoísmo, né? Então, essa ênfase nietzschiana no indivíduo, no ser único, no homem que tem que se superar, ela é justamente a base dessa psicologização individual que já vai vir para Freud, tá? Então,
Então, veja só, é o percurso do saindo do coletivo e indo para o individual, esse individual sendo sexualizado e essa sexualização sendo a base da política que estava lá em Marx. Então, é como se fosse um círculo nessa questão. Você tem esse ponto de coletividade, vai para o individual, vai para a sexualidade é entendida como política, e a partir dessa sexualização política, você volta para o coletivo. Então, você tem que sair do coletivo, fomentar todo o individual, a validade do individual, o que o individual sente, para depois isso se tornar uma compreensão política de revolução. Claro? Felipe? Gabriel, não é nem pergunta não, é só um apontamento. Depois de tudo que você falou, o pessoal perguntou e tudo mais. Na minha cabeça, assim, resumindo de forma mais resumida possível, eu ficaria com Lucas 27, 17, quando vai falar, citando, né, que o pessoal lá na época de Noé estavam comendo, bebendo, casando e dando antes de casar, e assim, até que veio o dilúvio e os consumiu. De certa maneira, se a gente for ver, lógico, não existia o pensamento crítico naquela época, como tem hoje, esse desenvolvimento do raciocínio, mas nada mais para mim do que uma relativização o tempo inteiro. A gente está só relativizando a verdade, relativizando Deus, o Evangelho, a mensagem, aquilo que parece tão distante, 2000 anos atrás, e as pessoas estão vivendo a sua vida normalmente, sem essa percepção do que é verdadeiro. E vai chegar um novo dilúvio, entre aspas, vamos falar assim, a segunda vinda, em que não vai mais assim ter opção, só existem dois caminhos, ou com ou sem Deus, eu digo, né? Então, a partir disso, só esse apontamento de que, não sei se você vai falar isso na próxima aula, se é você, de forma bem prática, qual a nossa maneira de combater isso? Seria renunciar-se, renunciar a si mesmo. Então, de maneira simples, a gente pode discutir várias abordagens de como chegou até isso, mas para mim o mais importante é a gente entender qual a resposta que a gente tem que dar a isso, que é renunciar-se. A gente abrir mão disso, lógico, isso já está na cultura, já está no nosso imaginário social, a gente vive sem perceber muitas coisas que foram já ditas, mas o ponto principal que eu quero deixar assim, de reflexão é isso. A gente, de certa maneira, não ficar relativizando tudo, a gente se voltar para a verdade realmente do Evangelho, a gente estar na nossa comunhão, a gente viver essas verdades, porque senão no fim de tudo a gente vai estar só casando e dando-se de casar, entende? Quer dizer, alienados de certa maneira, porque é verdadeiro. Sempre, para mim, vai ter que apontar para o final que é Cristo, sabe? Enfim, é só uma forma de, às vezes a gente está falando de várias maneiras, aí usando vários autores, pensadores e tudo mais, mas só trazer essa forma de que, para mim, não passa de uma relativização do que é verdadeiro e a gente deixar de se renunciar, sabe? Entendi. A única coisa que talvez eu alteraria nessa comparação seria essa perspectiva do dilúvio, né? Quando a gente fala em segunda vinda, a gente não está falando de um dilúvio. A gente está falando... Não, sim, mas só essa questão de que a segunda vinda não é o fim de todas as coisas, mas é a restauração, né? A restauração daquilo que foi prometido. Então, dentro disso, por que é importante a gente entender essas perspectivas, entender esses autores, e por que o Carl Trueman faz isso? Quando a gente está falando sobre verdade, a gente precisa entender o que não é a verdade. E a gente só entende o que não é a verdade quando a gente estuda o que não é a verdade. E é por isso que esse livro do Trueman é tão importante. Porque esse livro do Trueman, ele não está fazendo uma caricatura do que é verdade, por isso que eu comecei falando sobre questão do marxismo cultural e ideologia de gênero. Porque isso são termos guarda-chuva. Vai botando tudo lá e no final não tem uma definição certa. E esse trabalho que esse livro traz, principalmente na parte 1, 2, 3, é justamente uma análise, um diagnóstico de tudo que está acontecendo para a gente ter essas ferramentas na nossa mão. Então, por exemplo, a relativização da verdade, em cada período, ela sim é uma negação da verdade que é Deus. Ela é uma negação da verdade que são as Escrituras. Só que essa negação da verdade se dá de diferentes formas. Essa relativização da verdade se dá de diferentes formas. E a relativização da nossa verdade hoje, ela é um pouco diferente da relativização da verdade na época da igreja primitiva, certo? Embora haja pecado e as evidências da queda em ambas, a queda, o pecado permeia absolutamente tudo. Só que o cristianismo, nós cristãos, nós temos que saber as respostas
E para saber as respostas que estão na verdade bíblica, a gente tem que entender o diagnóstico desse problema, certo? Então, é por isso que a gente vê, como por exemplo, na época de Lutero e na época de Calvino, a gente tinha outros problemas. A gente tinha uma relativização da verdade dentro da própria igreja. E a partir dessa relativização e compreendendo esse problema, Lutero e Calvino apresentam respostas em relação a isso. A resposta sempre é a palavra de Deus, a resposta sempre é glorificar a Deus. Mas como a gente apresenta essa resposta? Quando a gente vê Paulo falando aos atenienses, ele utiliza da linguagem dos atenienses para falar com ele. Então esse diagnóstico cultural é o que a gente precisa para entender o que é dito, para entender o que é produzido e trazer essa resposta do evangelho. Não só para que a gente não viva combatendo espantalhos de coisas que a gente não entende, mas para que a gente compreenda o que é dito, compreenda o que a cultura impõe, compreenda o que está lá fora, para que a gente se atente às verdades bíblicas sobre isso. Porque se a gente fala sobre espantalhos, quando vem uma argumentação verdadeira, aquele que a vida inteira achou que aquilo lá era verdade, na verdade era espantalho, a pessoa se deixa levar por essa argumentação. Um exemplo muito claro disso que a gente tem dentro das igrejas hoje. Por muito tempo a igreja evangélica criticou o catolicismo, não pelos termos do catolicismo, mas por espantalhos criados. Com o advento da internet e ótimos apologistas católicos, essas pessoas veem vídeos no YouTube, conhecem aquele catolicismo e falam, pera, não era isso que eu ouvia sobre o catolicismo, isso aqui faz sentido. E a gente vê um monte de movimento de protestantes indo para o catolicismo. Por isso que agora há uma nova resposta ao catolicismo, principalmente igrejas reformadas, que é discutir e criticar o catolicismo pelo próprio catolicismo, com as ferramentas que ele dá, certo? Então isso é muito importante, porque quando a gente não tem espantalho, se a gente entende o que é que está sendo pervertido da palavra de Deus, a gente consegue, fincado na palavra de Deus, responder aquilo da melhor forma possível, falando nos mesmos termos.